mais rico e maravilhoso! Tudo bem com vocês? O meu nome é Jaque, eu sou especialista em finanças pessoais e eu quero te dar as boas-vindas no nosso primeiro vídeo aqui no canal da Já Quero Finanças, onde hoje eu quero contar um pouquinho da minha história para você entender o que me trouxe até aqui. Bom, primeira coisa eu queria perguntar pra você se você sabia que quando a gente começa a nossa história, né, do 0 aos 12 anos, tudo que a gente aprende na nossa jornada impacta diretamente nos nossos resultados quando adulto. E isso não é diferente também na nossa vida financeira. As suas crenças, o que acontece na sua história, o que você ouve a vida inteira. E assim como todo mundo na nossa vida, nós temos imprevistos na vida pessoal ou na vida profissional. E comigo não foi diferente. Até porque, quando eu era criança, aconteceram algumas coisas na minha família e tudo mais, e os meus pais se separaram. E o que acontece? Nessa época, eu e os meus irmãos ficamos com a minha mãe, morando com ela. Mas aconteceu uma coisa que me marcou muito e me marca até hoje na minha história em relação à vida financeira, que a minha mãe, nessa época, ela teve que fazer uma escolha, porque ela não tinha dinheiro suficiente para manter nós três. E nesse momento, ela teve que escolher entre o que ela precisava fazer, porque o dinheiro permitia aquilo, ou o que ela queria, que na verdade ela não pôde escolher. E justamente por não ter dinheiro suficiente, ela optou por passar a nossa guarda pro meu pai. Que assim, meu pai é incrível, minha mãe também. Porém, foi algo que marcou muito pra mim, porque ela não pôde escolher o que ela queria por falta de dinheiro, por não ter condições financeiras. Então ela perdeu o poder de escolha daquilo que ela queria e fez aquilo que o dinheiro permitia que ela pudesse escolher. E isso mostra não só na realidade que a gente passou, mas muitas mulheres também que passam situações parecidas. Até você mesmo, alguma vez você já fez algo que você precisava fazer, mas não era o que você queria fazer porque era aquilo que o seu dinheiro permitia? Bom, a história continua, eu fui crescendo. Desde criança eu sou bem ambiciosa, assim, sonhava em ser... sonhava em ser uma CEO, ganhar muito bem, conquistar muitas coisas. E eu, desde cedo, comecei a correr atrás das minhas coisas. Porém, eu nunca tive educação financeira, nem na minha família e nem na escola. Nunca foi um assunto que eu aprendi sobre ou como lidar com o meu dinheiro. Inclusive, aqui no Brasil, infelizmente, a maioria de nós não tem esse tipo de informação ao longo da nossa jornada aí até chegar na vida adulta. Bom, e por que eu tô falando tudo isso aqui pra vocês? Porque, como eu falei, eu sempre muito ambiciosa, isso me marcou muito, então eu sempre quis correr atrás de ter as minhas coisas pra que eu não vivesse essa realidade e construísse uma realidade diferente. Mas não adianta só querer, só se esforçar, só correr atrás se você não tiver a informação correta. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, eu tava finalizando a escola. E aí eu fui escolher entrar na faculdade, mas tinha uma questão. Nessa época eu ainda não trabalhava. Eu fui falar com meu pai, com a minha madrasta, pra eles me darem R$ 35, eu lembro até hoje, pra eu prestar um vestibular. E aí foi meio que uma discussão, porque ela falou assim, mas como que você vai fazer? Você não tá trabalhando, nós não temos condições de pagar uma faculdade. E eu falei assim, não, mas eu vou dar um jeito, eu vou correr atrás, eu não sei o que eu precisar fazer, eu vou conseguir. Por fim, eu não fiz o vestibular por causa dos R$ 35, mas eu não tirei aquilo da minha cabeça. Fui correndo atrás, mas aí, um mês depois, a minha mãe conseguiu uma vaga de emprego pra mim, onde foi o meu primeiro emprego, lá no mês de novembro, eu lembro certinho. E aí eu falei assim, agora vai. Meu salário era de R$ 808. Eu falei assim, resolvi a minha vida, agora eu vou fazer faculdade. Eu escolhi e me formei como engenheira de produção. Só que tem um porém, eu fui falar pra minha mãe, agora eu tô empregada, eu vou, entrar na faculdade. A minha mãe, não, pelo amor de Deus, Jaqueline, como é que você vai pagar? Se seu salário não der, porque a sua faculdade custa R$ 950, você ganha 800, o que você vai fazer? E na minha cabeça eu tinha muito certo que eu tinha que correr atrás pra conquistar aquela vida que eu imaginava que era o ideal, a vida que eu merecia viver. E eu falei, caraca, não, eu tenho que tentar. Briguei com a minha mãe e eu era menor de idade e não podia assinar. Inclusive, gente, nossa, ó, tô contando aqui pra vocês, agora vai ficar registrado. Eu coloquei aquela roupa, porque minha mãe não quis ir lá assinar pra mim. Coloquei aquele salto, fiz aquela make e adivinha o que eu fiz?
fui lá na faculdade, fingi que tinha 18 anos, assinei e me inscrevi na faculdade assim mesmo. E vida que segue. Por fim, eu entrei na faculdade, fui lá falar com o reitor e consegui, na época, um desconto de 50%. Mas eu confesso pra vocês uma coisa. Nesse dia que eu fui falar com o reitor, eu não falei que eu ganhava R$800. Eu falei que eu tava estagiando e que eu ganhava R$500, porque eu pensei assim... Ai, pra dar uma força, porque se eu tivesse que pagar R$500, como que eu ia fazer alguma coisa além disso? Né? Ia sobrar só R$200 pra eu passar o mês todo. E aí eu fui lá, falei isso pra ele. Inclusive, gente, ó, já confessei pra vocês, mas na época foi o que eu achei que precisava fazer. E graças a Deus deu certo, porque ele perguntou quem trabalhava em casa. E aí, através disso, eu falei que éramos em 5 irmãos, nós somos em 5 irmãos, eu, mais 4 irmãos em casa. E aí, ele falou assim, ó, continha assim, eu lembro do barulhinho na calculadora, ele falou assim, R$450 você paga? Eu virei pra ele e falei, eu pago. E eu saí de lá feliz da vida, porque 50% de desconto, até o 4º ano de faculdade eu tive esse desconto. Mas isso é só pra você entender que, assim como eu imagino que você também faça, eu corri muito atrás das minhas coisas. Só que chegou no meu penúltimo ano de faculdade, eu quis fazer estágio e tive que escolher entre ganhar um salário de R$1.800 ou fazer estágio. Mas como nessa época eu já morava sozinha, essa escolha me fez sair de um salário muito maior pra ganhar menos. E aí que começou a bola de neve, porque eu nunca poupei dinheiro nenhum, não tinha dívidas, porém também não sobrava um centavo no final do mês. Se identifica? Fui acumulando essas dívidas e quando eu me formei, eu tinha aproximadamente R$15 mil em dívidas, recém-formada, ainda não trabalhava na área, com salário baixo. E aí aquela vida que eu imaginava lá atrás, eu falei, gente, onde que eu errei? Porque eu fiz tudo, eu corri atrás, eu me esforcei. O que aconteceu? E aí eu me mudei de cidade, consegui um trabalho de um salário de R$1.428. Anota esse número que ele é importante. E me deu um baque, assim, porque eu precisei um dia comprar um colchão nessa cidade que eu morava, que eu tava de favor na casa da minha tia. E eu não consegui comprar um colchão, porque eu não tinha nome limpo. Nessa época, com os juros acumulando, já era quase R$20 mil em dívidas. E aí eu fui comprar esse colchão, fui em várias lojas, entrei em sites... Enfim, revirei tudo que eu podia e não podia pra comprar um colchão, que é o básico. E eu não consegui. Eu lembro de sair da última loja, eu lembro até hoje da sensação, porque é uma sensação muito ruim. Você não poder escolher o que você quer, ainda mais se for algo básico. E aí, eu saí da loja, eu lembro de estar assim na calçada e pensar assim, eu nunca mais vou passar essa sensação de novo. Eu nunca mais vou passar por isso de novo. E foi uma virada de chave muito grande, porque a partir dali eu parei pra entender o seguinte: qual que é o meu problema? O que eu tô fazendo de errado? Porque eu colocava a culpa em outras coisas. Ah, eu ganho pouco, meu chefe não me reconhece, é a empresa, é as contas que são muito caras. Mas acontece que, independente se eu ganhando 1.400 ou quando eu ganhava um salário maior, eu continuava na mesma situação. E aí eu entendi que o meu problema não era as coisas ao meu redor, mas sim a falta de conhecimento sobre a minha vida financeira. Comecei a mudar tudo isso, né? E fui aprendendo por conta própria. Eu estudava 2 a 3 horas por dia, todos os dias, aplicava e ia testando. Em questão de 1 ano e meio, eu consegui quitar e negociar todas as minhas dívidas, sair desse cenário de dívidas. E as pessoas começaram a ver essa transformação, né? Porque 1 ano e meio depois eu também comprei meu carro à vista, já tinha minha reserva financeira montada. E as pessoas começaram a perceber a mudança na minha vida. Mas eu tenho uma coisa pra te falar. Lembra dos R$1.428 lá que eu te falei? Quando eu atingi a quitação e negociação total das minhas dívidas, eu estava ganhando exatamente o mesmo salário. Por que eu tô falando isso pra você? Pra você saber que não importa o quanto você ganha, e sim a forma que você lida com o seu dinheiro. E é uma das minhas missões aqui, inclusive, quando eu falo de educação financeira, que as pessoas entendam que o poder está nas suas mãos, independente do quanto você ganha. Enfim, a educação financeira transformou minha vida e eu saí de endividada de quase R$20 mil em dívida até me tornar investidora, empreendedora,
formada, com um colchão quitado à vista e comprado meu colchão do jeito que eu queria. E tudo isso através do conhecimento que se tornou a minha missão, que é o meu propósito principal. Poder ensinar você a construir a sua liberdade de escolha, a sua liberdade financeira, uma vida financeira próspera, uma vida financeira abundante, para que você nunca tenha que escolher algo só porque você precisa, mas sim porque você quer escolher. Bom, então essa foi um pouquinho aqui da minha história para você conhecer um pouco do que me trouxe até aqui. Você que ficou até aqui no vídeo comigo, fico muito feliz que você tenha assistido aqui até o final. E esse é só o primeiro de muitos vídeos ricos que nós vamos ter por aqui. Então já deixa aqui seu like, encaminha para a família, para os amigos e se inscreve aqui no canal para receber em primeira mão. Beijos ricos, até o próximo vídeo.